Olá, meninas! É uma grande honra ter sido convidada para transmitir algumas ideias para vocês a respeito do triste e polêmico caso da menina de 10 anos de idade que vinha sendo estuprada pelo tio, acabou engravidando e teve sua filha abortada no último dia 16. Infelizmente, a mídia coloca muitas notícias falsas e apela sentimentalmente para conseguir os resultados a que se propõe. Por isso é importante vocês receberem informações verdadeiras para poderem julgar e tirarem conclusões mais adequadas a respeito do caso. Bem, eu sou a Luciana, sou médica, ginecologista e obstetra, formada pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná em 97. E nesses 23 anos de profissão, já tive a oportunidade de atender no consultório, nos hospitais em que trabalhei, muitos casos semelhantes a esse. Recebi também no meu consultório muitas pacientes que engravidaram sem querer e que vieram desesperadas procurando aconselhamento para fazer o aborto. Elas às vezes recebem informações ou conselhos de amigas achando que é a melhor coisa a se fazer e a mais simples, como se um abortamento fosse deletar o que aconteceu e elas recomeçassem suas vidas como se nada fosse. Muito pelo contrário, mal sabem elas as grandes consequências que um abortamento provocado deixa para sempre. Então eu tive essa oportunidade de orientar todas essas pacientes, tive a grata satisfação de perceber que a grande maioria optou pela vida, acabou levando a gestação adiante, tendo seus filhos, e muitas delas depois vieram me agradecer pela oportunidade de terem a alegria de suas vidas. Preciso passar para vocês dois conceitos bem importantes. O primeiro deles é quando começa a vida. Eu tenho a plena certeza de que a vida começa a partir do momento da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Apesar de haver muitas divergências a esse respeito, fato é que, se ninguém interferir a partir do momento da fecundação, dentro de 9 meses vai nascer uma criança. Nós começamos a contar a gestação a partir da data da última menstruação. Então, a partir de 4 semanas de gestação, ou seja, 2 semanas depois da fecundação, o bebê já tem o coração batendo. Ele é chamado de embrião e ele é desse tamanho. Mas já tem o seu coração batendo. Com 8 semanas, o bebê já é chamado de embrião e ele já tem esse tamanho. Então, comparando o tamanho do embriãozinho de 4 semanas com o feto de 8, olha a diferença. Como cresce dentro de um mês? 12 semanas de gestação, o feto já está completamente formado. Esse é um fetinho de 12 semanas. Ele está perfeitamente pronto, com todos os órgãos, sistemas, só falta crescer e desenvolver. Além disso, estudos comprovam que fetos a partir de 13 semanas já sentem dor. Esse é um feto de 16 semanas. Como já cresceu? Essa é a placenta, o cordão umbilical e olha o tamanho desse bebê. Vamos comparar 12 com 16 semanas. Olha a diferença. Imagine só o bebê da menina com 23 semanas, já tinha um mês, quase 2 meses a mais do que esse bebê. Imagine o tamanho que ele não estava. Outra coisa importante a se considerar é o conceito de aborto. O que é um aborto? Quando termina uma gestação, ou porque a mãe provoca, ou porque acontece naturalmente a interrupção da gestação, com menos de 20 semanas ou com o bebê tendo menos de meio quilo, nós consideramos um aborto. Se a mãe perder o bebê ou interromperem essa gestação depois de meio quilo ou depois de 20 semanas, não é mais um aborto. É considerado um parto prematuro, porque essa criança já tem uma condição mínima de sobrevivência. Claro que é muito difícil sobreviver com meio quilo, né? Os órgãos ainda não estão bem desenvolvidos, mas já existe uma mínima condição. Por isso, é um marco. A partir desse momento, nós não consideramos mais abortamento quando o nenê vier a nascer. Agora eu preciso falar para vocês a respeito das consequências tanto do abortamento quanto da gestação precoce.
As consequências do abortamento são 3. As consequências físicas, as consequências para próximas gestações e as consequências psicológicas. As consequências físicas de se realizar um abortamento são as seguintes: retenção de restos da placenta ou restos do saquinho gestacional, porque podem ficar retidas no útero, isso pode causar sangramentos e infecções. Quanto mais tarde se faz um aborto, maior o risco de ficar retenção de algum pedacinho do feto. Riscos de perfuração do útero, porque se utilizam materiais, nos casos de aborto clandestino se utilizam agulhas até, e nos hospitais existem materiais específicos para retirar os pedaços do feto. E isso pode fazer uma perfuração do útero com dor, sangramentos e também infecção. Outros riscos são as infecções propriamente ditas, né? A peritonite, a infecção da parede abdominal, a septicemia, que é a infecção generalizada, que pode levar à morte da mãe. Também existe o risco de tétano, inflamação das trompas, sinéquias uterinas, que é quando as duas paredes do útero se grudam, porque foi raspado muito para tirar o bebê e tirou-se um pedaço do tecido do útero. Então essa parede vai grudar, a menina não vai mais menstruar e, consequentemente, vai ter muita dificuldade em engravidar depois. E outra consequência seria a esterilidade, né? Não conseguir mais engravidar. Também existem consequências para as próximas gestações que ela vier a ter. Então, sempre que acontece um aborto provocado, as próximas gestações têm risco aumentado de o bebê nascer prematuro, mais chance de gravidez fora do útero, que a gente chama de gravidez ectópica, geralmente ela é nas trompas, muito maior risco de abortos espontâneos e também o risco de baixo peso do bebê ao nascer. Todos esses riscos são graves, mas mais graves do que eles ainda, existe um risco que é permanente, que são os riscos psicológicos, porque por mais que se tenha terapias, cuidados, nós conseguimos amenizar a dor dessa paciente, mas nunca mais ela vai esquecer do fato de que fez um aborto. Quais seriam as principais causas psicológicas do abortamento provocado? O que a gente chama de síndrome pós-aborto. São alterações psicológicas como sentimentos de culpa, angústia, ansiedade, depressão, comportamentos autopunitivos, distúrbios alimentares e até mesmo alcoolismo. E o que nos diz a Constituição brasileira a respeito do aborto? No Brasil, o aborto sempre é considerado crime, em todas as circunstâncias. Porém, o médico não é considerado culpado, ou seja, ele é descriminalizado de fazer o aborto nos casos de anencefalia, quando o bebê não forma o cérebro, nos casos de aborto por estupro, só que com um parênteses, com menos de 22 semanas. Isso está escrito na Constituição brasileira, até porque com mais do que isso não é um aborto, e sim um parto prematuro. E, em terceiro lugar, quando existe risco de vida para a mãe. Vamos entender o que seria risco de vida para a mãe, que é tão falado, que nós ouvimos tanto nas mídias a respeito dessa menina, que ela tinha risco de vida porque ela era tão nova. Então, vamos entender. Existem muito poucos casos onde nós precisamos provocar um abortamento para salvar a mãe. Na verdade, quase nenhum caso. As doenças mais graves que a mãe pode ter e que levam a risco de vida para ela seriam a hipertensão, doenças crônicas e a ruptura precoce de membranas ou a ruptura da bolsa. A doença hipertensiva específica da gestação é a causa mais comum de mortes maternas. Existem as doenças hipertensivas leves, moderadas e as severas. As causas severas são as causas que realmente levam ao risco da mãe morrer. E elas começam a acontecer mais ou menos por volta das 24 a 26 semanas de gestação em diante, ou seja, na faixa etária, na faixa de idade gestacional, onde o bebê não é considerado mais um aborto, onde ele pode nascer e pode sobreviver. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos antecipar o parto, salvar a mãe, mas também fazer de tudo para salvar esse bebê. Dar uma condição para esse bebê, levar ele para a UTI, investir na saúde dele. Ninguém está fazendo um aborto para salvar a mãe. Nós queremos salvar os dois. Nós temos como identificar, interromper essa gestação para salvar a mãe e investir nesse bebezinho. Em geral, preparamos, damos uma injeção de corticoide, reservamos uma UTI
e conforme a idade gestacional o bebê fica bem. Muito diferente de você fazer um aborto, não é o caso. Outra causa de risco de vida para a mãe é quando a mãe durante a gestação descobre uma doença muito grave, uma doença geralmente o câncer. Ela tem a opção, se ela quiser, de interromper essa gestação para fazer o seu tratamento, uma quimioterapia, uma radioterapia, ou então, se ela quiser, tem mães que não querem, elas acabam optando por manter a gestação até o fim e depois se tratarem mesmo com o risco delas morrerem. Nós podemos interromper essa gestação em qualquer idade gestacional, mas sempre vamos investir numa qualidade de vida para o feto, mesmo que ele seja muito prematuro. Também pode acontecer da mãe querer utilizar a quimioterapia ou a radioterapia ou alguma medicação forte. Durante a gravidez ela tem esse direito e o feto pode ser lesado ou pode até morrer. Mas nós não estamos buscando a causa da morte do feto, nós estamos tendo uma consequência de um tratamento da mãe. Porque às vezes a mãe precisa realmente viver, ela tem outros filhos, a prioridade, claro que vai ser ela. Outro caso de risco de vida para a mãe é a rotura precoce de membranas, quando a bolsa rompe cedo. Se essa bolsa romper perto do termo da gestação, 35, 36 semanas, interrompemos imediatamente essa gravidez. Se essa bolsa romper antes e o bebê for muito prematuro, nós vamos tentar segurar esse bebê por uns 2 dias, fazer um remédio para amadurecer o pulmão, reservar UTI e depois nós vamos ter que fazer esse neném nascer. Por quê? Sem o líquido, as bactérias que estão na vagina da mãe vão subir e vão contaminar o útero, vão causar infecção no bebê, infecção nas membranas, no útero e podem causar até a perda desse útero e a morte da mãe. Então é importante que esse bebê nasça. Muito raramente acontece rotura de membranas em bebês muito prematuros, por volta das 17, 18 semanas de gestação, onde o bebê não é viável ainda. Isso é muito raro, mas pode acontecer. E nós estamos autorizados a interromper essa gestação, não matando o bebê, induzindo esse parto, o bebê vai morrer por consequência. Porém, se a mãe quiser, nós temos a alternativa de tentar segurar algumas semanas esse bebê. Porque cada semana nós estamos ganhando muito em relação à vida do bebê. Às vezes damos antibióticos, às vezes mantemos ela em repouso, controlamos com exames de sangue e ao mínimo sinal de infecção, vamos interromper essa gestação. Então seriam esses os casos mais graves que nós temos aí em relação a risco de vida para a mãe. Então vocês entendam que essa falatória toda da mídia de que é importante porque tem que tirar o neném, porque tem que salvar a mãe, isso aí é muito falso, porque os casos que o neném tem que nascer antes dele ter viabilidade de sobreviver realmente é muito pequeno. Nós salvamos a mãe e salvamos o bebê, até porque o bebê, ele tá dentro da mãe. Se a mãe morrer, o bebê também vai morrer. Então nós temos que salvar a mãe para salvar o bebê. E quais seriam os riscos de uma gravidez para uma menina tão jovem? Os riscos de uma gravidez para a faixa etária de 10 a 15 anos são os seguintes. Em primeiro lugar, a doença hipertensiva, que costuma ser mais grave nas meninas mais jovens. Além disso, nós temos muito mais problemas nutricionais, porque essa menina está em formação. Ela vai tirar os nutrientes dos ossos, do sangue, né, o cálcio, o ferro, e vai passar para o seu bebê faltando para ela. Nesse caso, o que nós temos que fazer? Suplementar. Nós temos vitaminas, nós temos suplementos minerais, nós temos suplementos de ferro, nós temos que fazer um pré-natal bem adequado, dando todo esse suporte para essa menina, para que ela não venha sofrer a consequência da falta nutricional, porque o seu bebê vai precisar desses nutrientes. Também nós temos o problema de que a pelve da menina ainda é pequena, ela está em desenvolvimento. A coluna também não está bem formada, então ela não aguentaria um bebê tão pesado, ia ser difícil, ela ia ter consequências, não morte, consequências, por ter um bebê pesado em sua pelve, vai ter desvios de coluna, mas em geral esses bebês nascem antes, como nós temos aqui a prematuridade e o baixo peso como fatores de risco para a gestação de meninas de 10 a 15 anos. Mas risco para a mãe real, geralmente, são os riscos de hipertensão mais grave. Até que se saiba, a menina do caso não era hipertensa e não tinha desenvolvido até então a hipertensão. Tudo é uma questão de se fazer um pré-natal bem adequado, acompanhar essa gestante e, claro, interromper a gestação assim que houver um risco real de vida para ela. Fala-se muito do risco de morte para meninas jovens, como no caso em questão aí que nós estamos discutindo.
Na verdade, os extremos reprodutivos, eles têm um risco maior de vida para a mãe, ou seja, antes dos 15 anos e depois dos 45. Mas mesmo assim, esse risco não é tão significativo se elas forem bem acompanhadas. Um estudo com dados do SUS de 2018 demonstram que nesse ano nasceram 21.150 bebês de meninas entre 10 e 15 anos de idade. Desses mais de 21 mil partos, somente houveram 2 óbitos maternos. Um deles por doença hipertensiva grave e outro por descolamento de placenta, pois a placenta implantou num lugar muito baixo e houve sangramento. Uma dessas meninas não estava nem fazendo acompanhamento pré-natal. Então se pode notar que, apesar de haver maior risco, é um risco relativamente baixo. Os riscos de morte materna são muito maiores nos abortamentos provocados do que nos partos de meninas jovens. Nós temos no mundo 13% das causas de morte materna sendo responsabilidade dos abortamentos provocados. Então, com todos esses dados em mente, nós podemos discutir de uma forma melhor o caso da menina. Eu queria colocar alguns pontos aqui para vocês. Em primeiro lugar, essa menina vinha sendo estuprada pelo tio há 4 anos. Imagine o trauma que ela sofreu durante 4 anos sendo violentada. Ninguém percebeu. É muito estranho ela estar sofrendo uma violência e não demonstrar nada. Alguma coisa ela deveria ter demonstrado, mas ninguém percebeu. Ok, não vem ao caso. O que nós temos que entender é que ela realmente sofreu um trauma muito grande. Depois disso, ela engravidou. A gravidez é um trauma? Sim, com certeza, mas não maior do que o abuso sexual que ela vinha sendo exposta. Ela não estava no início da gestação, ela já estava de quase 6 meses, então ela passou pelo estupro, ela passou por 6 meses de gravidez. E agora, para salvar a sua filha, ela não poderia esperar mais um mês e meio, no máximo 2? Será que ia ser tão traumático para ela esperar mais um pouquinho para preparar esse bebê para nascer vivo? O que nós ganhamos com isso? Né? A mídia fala tanto, puxa vida, olha, tem que pensar na criança, essa menina de 10 anos, ela já foi tão violentada, então nós temos que pensar no bem-estar dela, e se fala, e se fala. Veja bem, o que se ganhou com isso? Mais um trauma, o trauma do aborto. Agora, pode ser que ela não tenha tanta consciência a respeito disso, mas daqui a pouco ela vai amadurecer e ela vai entender o que aconteceu com ela e vai levar isso para o resto da vida. É um trauma, o aborto é grave, deixa marcas profundas. Essa menina não tinha condição de levar a gestação a termo? Não sei. Ela precisava de um apoio, ela precisava de quem lhe desse atenção, carinho, cuidado, um atendimento pré-natal muito adequado, que é o que o Hospital de Vitória se propôs a fazer e que lhe negaram. E levar a gestação até o máximo que ela conseguisse. Talvez ela não conseguisse levar até o fim, mas se ela conseguisse mais 2 meses, esse bebê já teria 1,5 kg, 1,8 kg, poderia sobreviver. Com certeza, né? E não teria esse trauma. Foi injetado uma solução de cloreto de potássio no coração do bebê para matá-lo. Depois disso, a menina sofreu todas as dores para eliminar esse bebê morto dela. Esse trabalho de parto que ela sofreu, ela teria que sofrer da mesma forma para ter um bebê vivo. Ela não ia sofrer mais por isso, nem um pouco. Talvez o peso do bebê fosse um pouco maior, mas não faz tanta diferença. Aí dizem também o seguinte: nossa, essa menina é muito jovem, ela não pode ser mãe. Gente, o fato é que ela já é mãe a partir do momento que ela concebeu, ela tinha um bebê na sua barriga, ela já é mãe. Agora ela é mãe de um bebê morto. Então isso não vai fazer diferença. O que faz diferença é que ela não pode criar essa criança, porque ela não tem maturidade para criar um filho. Ela não é uma mulher, ela é uma criança. Porém, existem filas e filas de pessoas querendo adotar uma criança recém-nascida. Com certeza, essa criança receberia muito amor, muito carinho, estaria muito bem no lar. E é muito mais reconfortante para essa menina saber que ela teve uma filha e que essa filha está bem no lar que a ama, do que ter uma filha morta. Então, meninas, o que eu gostaria é que vocês pensassem a respeito, tivessem dados suficientes para poder analisar, poder tirar as conclusões, e eu espero ter contribuído com isso. Me coloco à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Sei que o assunto é vasto, é difícil, então se vocês precisarem conversar, a Tereza pode passar meu celular,
nós tiramos as dúvidas. Um grande abraço a todas vocês. Muito obrigada.